Boa noite, graça e paz, irmãos, tudo bem? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, de 7 a 10, tá? Versículo 7, capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, um dos textos mais bonitos para mim é esse aqui. Eu vejo o apóstolo Paulo falando com uma autoridade que pouco se vê nos dias de hoje. Aliás, quase não se vê. Mas antes de nós entrarmos de forma pormenor no texto, eu quero falar sobre a carta de 2 Coríntios. Os estudiosos, os teóricos da teologia, eles acreditam que foram escritas 3 cartas: 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios. Só que uma dessas cartas se perdeu. E alguns afirmam que essa carta era chamada carta severa, porque há quem diga que a igreja esconde os seus problemas. Queridos, de verdade, a igreja não esconde os seus problemas. Há um desentendimento entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Há um desentendimento. Quem constituiu a igreja de Corinto foi o próprio apóstolo Paulo. A cidade de Corinto ficava no sul da Grécia, e era uma cidade mercantil, era uma cidade economicamente próspera, um Rio Verde talvez. E o apóstolo Paulo, saindo de Éfeso, ele então constitui a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto começa a andar de forma errada. Olha, irmãos, igreja dorme boa e amanhece com problema. Vocês não têm noção o que é igreja. Igreja tem problema o tempo todo. Se nós pudéssemos dizer, nós não podemos, mas se nós pudéssemos dizer que a igreja é uma empresa que dá muito problema. Mas nós não podemos dizer que é empresa. Então vamos chamar um organismo. Biblicamente a igreja é um corpo. Então a igreja é um problema, é um corpo, é um organismo. Agora, a igreja espiritualmente é uma coisa. A igreja física é chamada de igreja institucional. Nós somos uma igreja institucional. Nós somos chamados de batista. Existe uma placa do tamanho do mundo ali fora, nominando-nos de Igreja Batista Nacional Central. Isso é instituição, isso é corporação humana, isso é CNPJ. Quando nós entendemos que a igreja ela tem um lado institucional, ela tem um lado espiritual, nós precisamos entender que, como instituição, nós somos problemáticos. Nós somos problemáticos. Então, cabe ao pastor a resolução dos problemas, na medida do que ele pode fazer. O apóstolo Paulo, ele é assim chamado porque ele tinha o dom de abrir igrejas. Quem tem dom de abrir igrejas, tem dom de apostolado. Por isso que ele é chamado apóstolo, porque ele foi comissionado por Jesus
ele foi chamado por Jesus, ele viu Jesus ressurreto, por isso que ele é apóstolo. Mas o apóstolo tinha o dom de abrir igreja, e nenhum apóstolo daquela época tinha um dom tão habilidoso e tão acurado e tão apurado como o apóstolo Paulo. Ele abriu inúmeras igrejas. A igreja de Corinto, então, foi aberta, digamos assim, por ele. Quando ele sai de Éfeso, ele abre a igreja de Corinto. Só que é uma igreja que cresceu muito. Igrejas que estão situadas em cidades que têm muito movimento, elas crescem muito. Se você abrir uma igreja em Rio Verde, ela vai crescer muito. Se você abrir uma igreja em Jataí, ela vai crescer muito. Se você abrir uma igreja em Goiânia, ela vai crescer muito. Se você abrir uma igreja em Anápolis, ela vai crescer muito. Por quê? Porque é uma cidade que tem um fluxo de pessoas muito grande. E é uma cidade onde muitas pessoas chegam de fora e querem fazer amizade, não conhecem ninguém. A forma mais fácil de se fazer amizade, quando se chega num lugar, é procurando uma associação, uma agremiação. Então a igreja, ela é uma associação que facilita você fazer amizade de forma rápida. Então as pessoas procuram a igreja. Quem é gaúcho, vem para Rio Verde e procura o CTG. Por quê? Porque lá vai fazer amizade rápido. Quem é de fora e quer fazer amizade, vem para a igreja. Então, as cidades grandes, elas tendem a promover o crescimento das igrejas de forma muito mais acelerada. Agora, a igreja de Corinto, ela não é só uma igreja que cresce, ela é uma igreja cheia de dons. É uma igreja que é cheia de dons. As pessoas falavam em línguas lá. É só você olhar 1 Coríntios 12. As pessoas eram cheias de dons de profecia, dons de revelação. Era uma igreja carismática, que a gente chama, ou também chamada de igreja pentecostal. Mas era uma igreja que tinha muito problema. Eu acho que quando a igreja foca demais no poder de Deus, e esquece a palavra, ela fica uma igreja carismática, mas às vezes ela fica uma igreja imatura. O dom é bom, o falar em línguas é bom, o profetizar é bom. Mas olha, irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos e buscamos e praticamos isso, mas nós não podemos jamais se esquecer do poder da palavra. Nós temos igreja que tem palavra e não tem poder, nós temos igreja que tem poder e não tem palavra. Nós temos igrejas que são renovadas no Espírito, mas tem uma palavra rasa, e temos igrejas com palavra muito boa, de um conteúdo muito bom, mas que são totalmente espiritualmente apagadas. Então o que eu tenho me proposto? Buscar o equilíbrio com vocês. Eu nem quero uma igreja fria, mas também não quero uma igreja que fica só na letra. Então nós temos que buscar um equilíbrio. Não sei se eu tenho conseguido, mas eu tenho tentado. Pastor, qual o problema da igreja de Corinto? Primeiro, tinha alguns irmãos que não reconheciam a autoridade apostolar de Paulo. E ele teve que fazer uma defesa. Então esse é um dos problemas que Paulo trata na segunda carta aos Coríntios. Segundo, Paulo precisava de levar uma ajuda financeira para os crentes da Judéia. E ele foi na igreja de Coríntios, nessa segunda carta, justamente pedir dinheiro. A gente encontra pessoas às vezes que falam, a igreja pede dinheiro demais. Então sai da igreja, irmão. Porque a igreja está relacionada com dinheiro. Porque a igreja tem que prosperar. E você não abre igreja sem dinheiro. Se você conseguir abrir igreja sem dinheiro, eu quero dizer para você que você está tirando o coelho da cartola. Não tem como abrir igreja sem dinheiro. O próprio apóstolo Paulo estava pedindo dinheiro para a igreja. Terceira situação que é tratada na carta segundo aos Coríntios é que havia um litígio. Litígio é desentendimento. Havia um litígio entre o apóstolo Paulo e a igreja. Por quê? Porque ele dava bronca. Quem acha que eu dou bronca aqui, levanta a mão. Ninguém acha. Ninguém acha nada.
Paulo dava muito mais bronca do que eu. Então, as pessoas não querem levar bronca. As pessoas querem levar tapinha nas costas. Mas quando acha um pastor que enfrenta e fala as coisas, as pessoas magoam. Então o apóstolo Paulo, por essas cartas severas, por essas exortações, acaba conquistando algum desafeto, alguma antipatia. Então ele está tentando consertar esse mal-estar que ficou entre ele e a igreja. Tá bom? Isso aí é problema de ministério. Nós que somos pastores, a gente aqui e ali vai desagradar alguém. Quando eu assumi esse trabalho, pastor lá de Goiânia, conselheiro nosso, ele falou assim: pastor Antônio, fica tranquilo, alguém vai ficar desagradado com você, alguém vai se indispor com você, fica tranquilo. Não tem como você passar pelo ministério, exercer um cargo de liderança e agradar todo mundo. Aqui e ali vai acontecer de alguém falar alguma coisa. Ora, perdoa e continua a sua caminhada. A vida é isso aí, né? De vez em quando a gente fica sabendo de gente que saiu da igreja, fala mal. Mas você vai estudar o caso, é gente que eu dei bronca, né, pastor Sandro? Deu bronca, o cara sai daqui e sai falando mal. É aquela história, né? A mulher que o Senhor me deu. Então joga a culpa em Deus, né? Ou joga a culpa no pastor. Mas a consciência é tranquila. Nós somos aqui uma continuação do apóstolo Paulo. É claro que o apóstolo Paulo está anos-luz na minha frente, mas eu sou uma continuação do apóstolo Paulo. Estamos às vezes mais para desagradar do que para agradar. Mas uma coisa é certa, as palavras de vida eterna são declinadas. Sempre, tá? Agora eu quero entrar no texto propriamente dito. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, uma das coisas que Deus faz com os líderes, Ele dá revelação. Deus revela para nós coisas que você não faz ideia. Existem pessoas que o Senhor fala assim, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que pastor Sandro seja um membro normal, comum da igreja. Já teve situações do Senhor falar comigo assim: o Sandro, ele é assim, assim e assim. Cuidado com ele. O Senhor revela para a gente quem é a ovelha rebelde. O Senhor revela para a gente quem é a ovelha que está em pecado. O Senhor revela situações que a gente não traz do púlpito. Há uma comunicação entre o Senhor e nós, e não é porque a gente é bom, é porque para conduzir o rebanho, você precisa do dono do rebanho. Ninguém faz a obra de Deus sem Deus, a obra é dele. Eu tenho dó desses pastores que acham que são donos de igreja. Há um tempo atrás nós tivemos um problema aqui em Goiás com uma igreja que alguém achou que era dono dela. E o negócio fritou. Ficou um clima muito ruim no nosso meio. Sabe o que aconteceu com o pastor? Que achava que era dono da igreja, morreu. A partir do momento em que ele criou um litígio, por conta dessa igreja, ele adoeceu, definhou e morreu. Nós não somos donos de igreja. Hoje nós perdemos o pastor Carvalho. Tem alguém que fala mal daquele homem? Não é porque ele morreu, não. Tem alguém que tem coragem de falar mal daquele homem? Homem marido de uma só mulher, homem honesto, homem trabalhador, homem de Deus. É firme? É firme. Aliás, ele estava em pé porque é firme. Se a gente for mole, tem gente que passa por cima da gente. Firme. Homem de Deus tem que ser firme. Então, Deus fala com o líder, Deus fala com o homem de Deus.
Porque a obra é dele, é ele que vai direcionar para nós o que nós temos. Podemos errar? Podemos. Toda vez que eu fizer alguma coisa que eu não consultei a Deus e eu arrisquei demais, eu posso errar. É passível de errar, é susceptível ao erro. O erro pode acontecer. Mas para que não se ensoberbecesse, Deus deu para ele algumas revelações, para o apóstolo Paulo. Mas para que ele não se sentisse o bambambam, junto com as revelações, Deus colocou um espinho na carne. Sabe qual a conclusão que eu chego aqui? Paulo era um cara orgulhoso. Não, é só raciocinar, ué. Se ele não fosse orgulhoso, Deus precisava colocar um espinho na carne dele? Pensa. O Senhor revela coisas grandes para ele. Ele chega a dizer que foi ao terceiro céu. Ele viu coisas que olhos nunca viram. Sabe o que ele viu? Ele viu a glória de Deus lá em cima. Coisas grandes, maravilhosas. Mas o profeta Isaías também viu, e Deus não colocou espinho nenhum na carne de Isaías. Ezequiel também viu, Deus não colocou espinho nenhum na carne de Ezequiel. Daniel também viu, e Deus não colocou espinho nenhum na carne de Daniel. O apóstolo Paulo viu, Deus, cravou o espinho. Diga comigo, Deus sabe preservar a santidade e a integridade daqueles que Ele ama. Tem gente aqui que tem espinho na carne. Eu tenho espinho na carne. Aliás, eu acho que eu tenho um monte. O que não falta aqui é espinho. Mas eu tenho um que me maltrata, que me judia. Tenho um chamado diabetes. Me falaram um dia que o diabetes é a mulher do diabo. Eu falei, olha, se é a mulher do diabo, eu não sei não, mas que judia do cidadão judia. Ela é covarde, ela é silenciosa, ela te engana. Você come o doce, ela não fala nada na hora. Ela vai falar no dia seguinte. Aí quando você mede a glicemia 250, fala, ai Jesus, é agora. Isso é espinho na carne. Quando eu era adolescente, eu tinha uma alergia, que eu fazia tratamento. Para você ter uma ideia, eu uso quadriderme há 45 anos. Quem conhece quadriderme aqui? Tem mais gente usando aí. Eu uso quadriderme há 45 anos. Por quê? Dá uma coceirinha, se eu não passar o quadriderme, aquele negócio prolifera. E quando eu era adolescente, menino novo, a gente dá uma de querer namorar, eu não é? E aí eu ia aproximar de uma menina, tinha uma feridinha, um machucadinho. E aquilo me envergonhava, eu tinha que usar camisa de manga comprida o tempo todo. Era um calorão de rachar, meu irmão, e eu todo já na unção de crente. Só que eu não era crente, não. Um dia uma moça falou, por que você só usa camisa de manga comprida? Eu falei, porque é chique. Ela falou, num calor desse? Mas na verdade eu estava escondendo as minhas perebas. Entendeu? Espinho na... E eu sempre perguntava a Deus, por que, Senhor? Por que eu tenho que carregar essa mancha, essa alergia que ninguém entende? Não é contagiosa, mas as pessoas se assustavam quando eu estava na crise. Tomava corticoide igual água. Tomava corticoide igual água. Para poder combater essa alergia. E aí eu estive em Goiânia uns anos atrás, eu e minha esposa, eu estive em Goiânia uns anos atrás, fui no melhor médico que tem em Goiás. O médico é o cara. Consulta lá, você entrou lá dentro, lá 3, 4 mil você já gasta lá, na chegada. Só particular, e a gente foi lá uns 10, 12 anos atrás.
Cheguei lá, ele olhou para minha esposa consultou nós dois juntos. Ele olhou para minha esposa e falou assim: você com uma semana eu te curo. Olha a força do cara. Você toma esse remédio assim, com uma semana você está curada. E eu podia ter ficado calado. Eu falei: e eu, doutor? Ele falou: você não tem cura não, você vai morrer com isso aí. Isso aí não tem cura. Isso é alergia tópica. Ele começou a dar uma de profeta. Ele falou assim: você sente um calor danado pelo corpo, né? Eu falei: sim, senhor. E você sente isso, você sente aquilo? Eu falei: sim, senhor, sim, senhor. Eu pensei: será que ele revela? Mas não é não, é porque a enfermidade, ela dá essas características. E ele falou: você vai morrer com isso aí, meu amigo. Isso é genético, espinho na carne. Qual que é o teu espinho na carne? Eu falei 2. Esses 2 me acompanham. Um desde quando eu nasci e o outro de uns 10 anos para cá. Qual é o teu espinho na carne? Tem espinho na carne que não é patologia, não é doença física. Patologia é doença física. Tem espinho na carne que é emocional. Tem espinho na carne que é espiritual. Nas academias de teologia, nas faculdades de teologia, se discute muito, porque a academia é local de filosofar, né? Academia é faculdade. Faculdade é local da gente filosofar. Então, entre os acadêmicos de teologia, há muita discussão, e fica aquele negócio: qual que era o problema do Paulo, hein? Aí um fala assim, eu acho que ele era homossexual. Aí o outro falava assim: não, eu acho que ele é cego. O outro falava assim: não, eu acho que ele tinha um mau hálito violento. O outro falava: não, eu acho que tem um demônio que fica espetando ele toda noite. Ninguém sabe qual é o espinho na carne de Paulo. A verdade é que ele chama esse espinho de Satanás, mensageiro de Satanás. Sabe por que Deus permite dificuldade na sua vida? Para você não abandonar a fé. Sabe por que Deus permite você passar por enfermidades, por tentações? Existem pessoas que são tentadas a pecar 24 horas por dia. E isso faz a pessoa orar. Oh, como fulano é espiritual. Oh, o tanto que ele ora, irmão, é para não cair. Não é porque ele é espiritual. A gente ora para ficar em pé. Porque a única forma de você ficar de pé é quando você se ajoelha diante do Senhor. Então, existem espinhos na carne que são demônios. Posso falar um negócio para você aqui? Eu sou o único pastor que tem coragem de falar isso. O demônio já se materializou nu na minha frente. Nu. Na forma feminina. Fica tranquilo, viu, gente? Na forma feminina. O demônio já se materializou nu, com riqueza de detalhes. Você fala: pastor, mas o senhor não é um homem de Deus? Esse que é o problema. Eu sou um homem de Deus, porque se eu fosse um homem do diabo, não precisava. Existia um homem na igreja chamado Santo Antão, ou Santo Antônio, mas só que era chamado de Santo Antão. Foi o primeiro monge da história da igreja. Esse Santo Antão, traduzindo, é Santo Antônio. Ele é o verdadeiro Santo Antônio. Porque aquele Santo Antônio casamenteiro, o nome dele nem Antônio não é Fernando. Eu não sei por que a igreja católica chama de Santo Antônio. Santo Antônio só existiu um, é o Santo Antão Eremita. Ele viveu no século II. Ele era um homem que levou a vida inteira em oração. Ele não casou. Ele ficou a vida inteira dedicando à oração. A história conta que o demônio se materializava na frente dele na forma de mulher. A Bíblia conta que o demônio agredia ele
tentando levar ele à queda. Mas ele era um homem de oração, ele orava, morreu na reclusão, era monge, era um homem de Deus, nunca caiu em tentação. Então, ele tinha espinhos na carne, que não era físico, não era emocional, mas era espiritual. Agora, quais são os teus espinhos na carne? Aqui tem gente com espinho na carne espiritual, aqui tem gente com espinho na carne emocional, e aqui tem gente com espinho na carne físico. Aprende uma coisa: espinho na carne quem põe é Deus. Se Deus quiser colocar um demônio para te oprimir, Ele põe um demônio para te oprimir. Pastor, o que é isso? Isso é heresia. Ué, só lê aqui, ué. A Bíblia conta que Deus colocou um demônio para oprimir Saul. O demônio só ia embora quando Davi tocava. Só que nesse ele colocou como castigo. Em Paulo não. O demônio veio para, ao que parece, tentar Paulo, para Paulo ter que orar muito. Tentava Paulo, para Paulo orar muito. Tentava Paulo, para Paulo orar muito. O espinho na carne não é para te maltratar. O espinho na carne não é para te ofender. O espinho na carne não é para você perder a salvação, e nem porque Deus não te ama. O espinho na carne é para mostrar que você precisa de Deus, você depende de Deus. Ao que parece, o apóstolo Paulo era um cara orgulhoso, porque ele era um homem superdotado, ele era um homem de uma mente brilhante, e isso dava para ele uma certa proeminência. Tanto é que ele deixou 13 cartas, quem sabe 14, se Hebreus for dele, que parece que não é. Era um homem que fazia diferença onde ele chegava. Agora esse homem recebe uma revelação de outro mundo. O que Deus falou? Ele vai se perder, mas para ele não se perder, eu vou permitir uma luta na vida dele, para ele me buscar o tempo todo, aí ele não se perde. Então, o que eu quero dizer? Toma cuidado quando você reclama das suas dificuldades. Toma muito cuidado. Tem coisas que foi Deus que colocou na sua vida. Se você reclamar, você está falando mal de Deus. Hoje você não entende, daqui a um tempo você vai entender. Quando eu descobri esse diabetes, eu tinha 47 anos, 46 anos. Eu comecei a sentir muita dor nas pernas. Eu falava, mas o que será? Será que é circulação? Mas que dor nas pernas são essas? Comecei a sentir boca seca. Eu bebia água, bebia, não matava a sede. Eu acabava de almoçar, eu sentia mal em vez de sentir bem. Dava uma agonia, uma coisa ruim. Durante a noite eu levantava para ir no banheiro, urinar várias vezes. Eu falava, gente, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E eu mesmo, professor de biologia, eu não conseguia fazer a ligação dos sintomas que eu tinha com a doença do diabetes. Eu acabava de almoçar, eu comia uma rapadura, um pedaço de rapadura. Aí fui ao médico, cheguei lá, o médico olhou e falou, vixe, cara, você está diabético. Você vai lá embaixo. Porque você sabe que é uma doença que não tem cura. Quer dizer, hoje já tem, né? Através de cirurgias aí, que eu não vou fazer, já tem. E aí eu comecei a pensar sobre isso na minha vida. E eu comecei a perceber que além de ser genético, é providência divina. Sabe para quê? Para baixar a sua bola. Baixa a bola. Baixa a bola aí, baixa a bola, baixa a bola. Você tem limitação. Baixa a bola, você tem limitação.
Antes do médico me revelar a patologia, o Senhor mandou um anjo falar comigo. Pastor, agora sou... Pois é, irmão, prepara aí, viu? Você tem duas opções, ou você crê no que eu falo, ou você descrê. Escolhe. E esse anjo apareceu para mim, pastor, numa visão, com um arco, sabe aqueles arcos assim que o leão pula dentro? O cara segura assim um arco de fogo, o leão vem correndo, ele segura assim, o leão vem correndo e pula dentro do arco. Pois é, esse anjo era um rapaz, ele segurava assim um arco, e eu vinha como se fosse um leão. Eu vinha e mergulhava dentro do arco, dava uma piruleta, caía do outro lado. Aí eu voltava, vinha de novo, pulava dentro do arco, dava uma piruleta, parava em pé, voltava. Na terceira vez eu fui e não dei conta. Aí eu fiquei sem graça, muito sem graça, porque eu vi que eu não dava conta, eu parei. Ele se aproximou de mim, falou: a partir de agora, estou colocando algumas limitações em você. Meses depois, eu descobri o diabetes. Sabe quem é que cuida de nós? É Deus. Sabe quem é que mantém a gente de pé? É Deus. Sabe por que Deus permite algumas limitações na sua vida? Para preservar a tua salvação. Porque na sequência ele diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Pai que afastasse de mim esse espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta. Antônio, eu amo tanto você, que eu vou permitir uma enfermidade na tua vida, para garantir a tua salvação, para garantir a tua permanência no ministério. Gente, vocês não têm noção o tanto de pastor caído. Gente, vocês não têm noção o tanto de pastor caído. Existe um bastidor de fofoca, que apesar de eu não fazer parte, eu acabo ouvindo muitas coisas. Aqui em Rio Verde, você não tem noção do tanto de pastor caído. Caído na pornografia, caído no adultério, caído porque mete a mão no caixa da igreja, mete a mão, rouba da igreja, rato de igreja. É claro que a gente não vai falar quem são as pessoas, mas está aí, pondo a mão na cabeça de muita gente. Pondo a mão na cabeça de muita gente, e tem gente que sai às vezes da sua igreja e vai visitar essas coisas. Chega lá, recebe um monte de profetada. O cidadão vai lá, coloca a mão na cabeça da pessoa. E aí tem um negócio chamado transferência de demônio. Porque quem está caído, com a cara atolada no barro, você me desculpa, irmão, se a cara está atolada no barro, as mãos estão sujas de barro, vai colocar a mão suja sobre a sua cabeça. Irmãos, toma cuidado. Tem muita gente aí, irmão, que cai com espinho na carne e tudo. Nem o espinho na carne é capaz de livrar a pessoa da queda. Está cheio de pastor que não está mais vivendo na graça, na santidade de Deus, mas não tem coragem de confessar para a igreja, porque se ele confessar, ele perde os 10 salários mínimos, ele perde os 20 salários mínimos, ele perde os 30 salários mínimos, ele perde os 100 salários mínimos, porque tem pastor no Brasil que ganha 100 salários mínimos. Não tem honradez, não tem temor de Deus. Agora, essa semana vocês viram, pastor que morreu matado pelo próprio filho adotivo. Olha as causas que estão lá. Olha as causas. Tem gente que acha que peca e fica por isso mesmo. Não fica.
O diabo te leva a pecar e depois ele vem receber a fatura. Isso serve para pastor, e a punição de pastor é exemplar. A punição de pastor é exemplar. Se você errar, irmão, tá beleza. Se eu errar, eu vou ser punido publicamente. A Bíblia diz que a punição do pastor tem que ser exemplar. Então é muito sério se colocar na lida. É muito sério se dispor a fazer a obra de Deus. O que tem de pastor, irmão, com nome sujo no Serasa, você não tem noção. Com nome sujo no SPC, você não tem noção. O que tem de pastor que pede dinheiro emprestado das ovelhas e não paga. O que tem pastor, irmão, com nome na dívida ativa, devendo a Receita Federal, não paga nem o aluguel da casa que mora. Vocês não têm noção, a gente é porque não fica falando. Então é muito sério essa história de ser crente. E tem gente que é aprovado, tem pastor que é aprovado por homens e é reprovado por Deus. A igreja dele não cresce, incha. Sabe por quê? Porque não tem coragem de falar uma palavra como essa. Fica prometendo coisa que Deus nunca prometeu. Que dia que Deus prometeu na Bíblia que nós vamos ficar ricos? Que dia que Deus prometeu isso? Onde é que está escrito isso? Se o apóstolo Paulo não tinha onde reclinar a cabeça, se Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, o apóstolo Paulo, na época da sua morte, estava passando frio. Ele pediu: traz a minha capa, estou passando frio. Não tinha uma blusa de frio. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que você passa por dificuldade? Para Deus mostrar para você que Ele é Deus. Por que você passa por luta? Porque se você não passasse por luta, você esqueceria de Deus. E aí lá no final ele diz assim, ó: porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Versículo 10: pelo que sinto prazer na fraqueza. O apóstolo Paulo não é desse mundo não, irmão. Ele sente prazer na fraqueza. Ele sente prazer em ser injuriado. Quando alguém me calunia, eu tenho vontade de matar. Eu quero matar. Tenho vontade de picar, pôr na mala. Eu tenho vontade. Não adianta mentir para vocês não, irmão. Hipocrisia. Eu sou igual a vocês. Vocês também têm vontade de matar, não é só eu não. Todo mundo aqui quer matar. Mas o apóstolo Paulo não. Ele está falando que ele tem prazer em ser injuriado. Ele tem prazer em passar necessidade. Ele tem prazer em ser perseguido. Ele tem prazer em ser angustiado. Sabe por quê? Porque ele ama Cristo. E Cristo passou por tudo isso. Então nós temos que aprender com esse homem, sim ou não? Ser cristão, irmão, é morrer a cada dia. Se você disser para mim que a pessoa aceitou Jesus num dia, no outro dia ele nunca mais pecou, está mentindo. Está mentindo. Tem pecados que a gente guarda na algibeira. A gente não conta nem para a mulher da gente. Nem a mulher conta para o marido. A gente não conta para o pastor, a gente não conta nem para a gente. Se você perguntar para você mesmo, você fez? Você fala: não vi nada, não estou sabendo de nada. Tem pecado de estimação. E a gente só vai abandonar isso com o tempo. Você tem que ouvir uma pregação dessa pelo menos 20 vezes, para duas coisas acontecer: ou você tomar raiva de mim, ou tomar vergonha na cara. Vê o que é mais fácil? Então, irmãos, a nossa vida com Deus, ela é todo dia, ela é diária. Às vezes eu fico sabendo de ovelha que faz algumas coisas aqui, eu falo: nossa, tem 14 anos que está comigo, até hoje não mudou. Mas Deus não desiste da gente. Ele vai ficar tentando com você
Até o dia de você morrer. A coisa é certa: quando você for fraco, Deus é forte. A hora que você reconhecer a tua luta, você reconhecer que é um pecador, que você precisa da misericórdia de Deus, Ele vem e te abraça, Ele te levanta, Ele te sustenta. De vez em quando a gente leva uns tombos, viu? De vez em quando as coisas vão bem demais, aí acontece um negócio, você passa um vexame, passa uma vergonha, passa uma contrariedade, aí você reseta e fala: opa, vamos realinhar de novo. Sabe por que as dificuldades vêm? Para você realinhar a sua vida. Deus sempre está falando com você na dificuldade. Toda vez que eu passo por uma dificuldade, eu fico assim: o que Deus está querendo falar comigo? Ele está querendo falar alguma coisa. Quando eu capotei o carro, em 2002, dia 7 de julho, eu sabia que Deus estava falando comigo. A Deus Detina capotou agora, Deus está falando com ela. Ela sabe que Deus está falando com ela. Eu soube o que Ele estava falando comigo. Quando alguma coisa de ruim acontece, para e pensa, reflete, dá uma olhada, mas seja imparcial, seja honesto. O que está acontecendo? Realinha, coloca a vida de novo no prumo. É o prumo de Deus. Ninguém, pedreiro nenhum, levanta a parede sem prumo. Tem que ter o prumo. Deus está levantando uma parede na sua vida, o tempo todo Ele está ferindo você. Você está sobre os holofotes do Pai, e o espinho na carne, que talvez você está reclamando, para de reclamar, pode ser que você está reclamando do próprio Deus, que por te amar demais, permitiu alguma coisa ruim na tua vida, para você se manter no caminho. Amém? Louvado seja Deus.